sejam todos muito bem-vindos. Que honra estar aqui com vocês. Que bom é estarmos juntos trabalhando para o nosso Deus. E não só isso, investindo na vida das nossas crianças. E você, professor, você, papai e mamãe, então, que são os professores de tempo integral, sejam todos muito bem-vindos. Uau, que coisa boa! Chegou o momento de trocarmos ideias, né? De curtir aí de montão a nossa revista maternal, que tem como título Lições de Amor e Sabedoria, que alcança 4 livros da Bíblia. O livro de Jó, nós já estudamos, agora nós estamos estudando Provérbios, né? Depois virão os outros livros, serão o livro de Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Mas por enquanto está aqui o vagão Provérbios, que está cheinho de coisas, de ideias aqui, que eu quero apresentar para você. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Que honra! Olha só, nós para esse trimestre sugerimos a produção do nosso trenzinho, né? E alguns professores podem pensar assim, ué, mas como ou aonde? Aqui na minha cidade eu não tenho ninguém que tenha essas habilidades de fazer o trenzinho. Usa a sua criatividade, vai lá, encapa caixinhas, né, do espaço suficiente para colocar bonequinhos, para colocar as figuras da sua história, do seu cântico, né, que você vai hoje a entoar com as suas crianças. Então vamos lá, faça isso. Sabe de uma coisa? As crianças não exigem muito, não. O que elas querem ver é o colorido, é o material, é o que a gente chama do aprendizado através do concreto, algo que ela consiga pegar. Não importa se é de papel, se é de tecido, se é de retalho, se é de material reciclado, não importa. Agora, atenção. Sempre em nossas revistas eu digo assim para vocês, olha, cuidado com o material, que para o pessoal do maternal, olha, tenha cuidado, coisas com muitos botões, com muitas pérolas, coisas assim que tenha algo que a criança possa colocar na boca, arrancar, engolir, isso é perigoso, tá bom? Então, é por isso que nós sempre apresentamos aqui para vocês o material em que é viável trabalhar com essa turminha. Então, vamos lá! Sejam mais uma vez todos bem-vindos. E a nossa lição de hoje é de número 7, que tem como título O Amigo. Oh, coisa boa ter amigo! Que bom ter como vocês aí, todos vocês como amigos e amigas, né? Pertencentes ao rebanho do nosso Deus, nosso Papai do Céu, nosso pastor. Sejam todos muito bem-vindos. E na lição de hoje nós vamos destacar isto. O título é O Amigo. Sabe aonde está essa referência? No livro de Provérbios, tudo aqui, na palavra de Deus. Então, você que vai contar a história para o seu bebê, para as crianças até os 3 anos de idade, leia a palavra de Deus, dedique-se ao ensino. Aliás, a palavra de Deus sempre nos diz isso. Olha, quem vai se dedicar ao ensino, olha, que realmente você entenda que precisa se empenhar, que precisa se dedicar, porque as nossas crianças, nem tudo, elas estão ainda em processo de amadurecimento cognitivo. Então, para que elas entendam, você precisa falar na linguagem delas. E em especial, com as nossas crianças do maternal, é tudo muito no visual, que nem sempre a gente encontra no mercado por aí, né, com tanta facilidade do que com as crianças maiores. Mas é aí que você, mão na massa, vamos lá, você vai trabalhar junto comigo. E na nossa revista do professor, eu sempre trago aqui algumas dicas, orientações pedagógicas, ideias nos recursos didáticos, tudo isso nós vamos ver hoje. Então, se o título é O Amigo, agora nós vamos ensinar, vamos trocar ideias sobre como eu vou trabalhar e ensinar com a minha criança o versículo bíblico que a gente chama, né, de guardando no coração. Está aqui em Provérbios 27, versículo 6, só uma partezinha do versículo que diz: o amigo quer o nosso bem. Vou repetir: o amigo quer o nosso bem. Ok, mas se o amigo quer o nosso bem,
A criança, como é que ela vai entender? Como que o bebê, por exemplo, vai entender o que você está dizendo, o amigo quer o nosso bem? Aí você vai pensar, vamos lá, vamos botar a cabeça para pensar, funcionar. E aí, gente, você pensa comigo, o que o bebê gosta? Qual é o amigo do bebê mesmo? O amigo do bebê é a naninha, não é? Aquele paninho com um bichinho gostoso que acalma a criança, que ela fica lá no bercinho, né? Quietinha ou na cadeirinha. E aí, ela gosta bastante da naninha. Essa aqui é a naninha do Pedro Lucas, viu? Beijo pra ele. E olha só, a naninha, os bonequinhos bem fofinhos, bem gostosos. Observe que todo o material é de feltro, tá bom? Olha só, é de tecidos, é de veludo, olha, é de cetim, com a manta acrílica por dentro, que é bem fofinho. Isso aqui, claro que alguns a gente consegue comprar, mas é difícil, como eu falei, é o material, nem sempre a gente consegue, mas você aproveita e pede aí das irmãs, convida as irmãs da sua igreja, da sua família. Tem pessoas que dizem, eu não consigo, não é meu dom trabalhar com criança, mas ela sabe costurar, não sabe? Então vamos lá fazer a obra comigo, vai lá, envolve essas irmãs, essas amadas, as vovós, as titias, que têm bastante habilidades em máquinas de costura e pode confeccionar os bonequinhos e as bonequinhas para você, ok? O amigo quer o nosso bem. Você pode mostrar para o bebê, conversar, porque principalmente, né, os bonequinhos que estão lá, já bem familiar do bebê, ele vai entender o que quer dizer a palavra amigo, ok? Esta é a sugestão para os bebês. Para ensinar o amigo quer o nosso bem, Provérbios 27:6. Para as nossas crianças de 2 a 3 anos, eu trago uma sugestão legal. Olha, eu quero apresentar para você minha grande amiga, a preguiça. Gente, isso aqui é muito engraçado. Olha só, muito fácil de fazer, de pelúcia, antialérgico, não é? E olha só, essa preguiça aqui, com essas pernas compridas, com esses braços, tá bom? Que pode abraçar a meninada à vontade, né? E é gostoso de brincar e de dizer, o amigo quer o nosso bem. Quem quer um abraço? A meninada, todo mundo quer um abraço da preguiça ou de qualquer outro bichinho que você tem aí. Na nossa revista, eu sempre trago uma sugestão sobre isso. O amigo do abraço, eu digo, olha, sabe esses bonequinhos, né, que a gente consegue por aí num precinho mais em conta? Você dá uma personalidade assim naquele bichinho, ele vai ficar diferente. Sabe como? Você pode substituir os bracinhos com elástico e aí você vai encapar os bracinhos com tecido e elástico de maneira que fique o braço bem maior, tá bom? E que possa abraçar as suas crianças e eles gostam bastante, tá bom? Então, essa é a sugestão para ensinar o Guardando no Coração de hoje. E para os recursos didáticos da história, que tem como título Amigo. Bom, aí eu trago, em primeiro lugar, sempre lembrando para você que a Bíblia, nós estamos estudando a Bíblia. A revista só é mesmo uma orientação pedagógica, tá bom? Então, a Bíblia Sagrada. E aí, vem junto com a nossa revista do professor, sempre vem a lâmina com as figuras, tá bom? Que aí, no caso, você vai recortar, você vai plastificar, certo? E conforme o que a gente vai dizendo como sugestão, claro que você pode usar da outra forma se ainda não tiver o material. Mas se você não tiver, por exemplo, uma caixa que você possa encapar, colocar areias colorida, ou não tem como areia colorida, ou eu não queria trabalhar com areia, como é que eu faço? Você faz como eu trago aqui também. Olha só, uma caixa bonitinha, você pode colocar uma fita que depois você vai dar um laço, não é? E aqui também você pode colocar isopor e você vai fazer aqui, né, inserir as figuras, tá bom? Que você vai colar
no palitinho ou fixar no palitinho e aí você vai inserir aqui na caixa. Esse é um dos recursos que está aí orientando aí, dizendo na nossa revista. Vamos lá então, a história de hoje. Você acompanha comigo na lâmina que diz aí, olha, ao contar história para os seus bebês, nós sugerimos que você use bichinhos de pano como personagens também, tá bom? Da Bíblia, você pode vesti-los, você pode dar um toque especial, tá certo? Para que você conte a história. E aí você se reúne, né? Você senta com o bebê e diz, olha, o que nós temos aqui? Uau, que legal, esse aqui é um amigo. Não, este aqui é o seu amigo. Com a própria naninha, você pode contar a história. E um dos bonequinhos, por exemplo, você pode colocar uma coroa, né? E você diz, olha, aqui o rei Salomão, ele era bonitão, hein? Pois é, e aí o rei Salomão disse aos amigos dele e falou assim, olha, sabe de uma coisa? É muito importante ter amigos, é muito importante, mas sabe de uma coisa? Não existe melhor amigo do que Jesus. Este Jesus é bonito, nosso Jesus está bonitão também, não tá? Olha só, e aí, este aqui é o verdadeiro amigo. Este aqui está conosco todos os dias. Se você fica dodói, é só falar com Jesus que ele vem te ajudar e te socorrer. Oba! Palminhas para Jesus. Pronto, já contou a história para o seu bebê. Agora vamos lá para a história com a meninada de 2 a 3 anos. Você vai ampliar o assunto e você diz assim, olha, agora sim, viu? Usando a caixa, né? Você diz assim, olha, um dia o rei Salomão, olha aqui, aí você já utilizou e preparou as figuras, né? Um dia o rei Salomão escreveu, porque no livro de Provérbios, muitos conselhos, quem dá é o rei Salomão, não é? E aí, ele disse, olha, os amigos são muito importantes, nós devemos manter uma amizade legal, viu? Nada de maltratar os amigos não, tá bom? E aí, quem são seus amigos? Ai, olha aqui a nossa amiguinha, o nosso amigo correndo aqui, que bacana! Quem tem amigos aqui? Aí a criançada gosta de participar disso. E você diz, mas sabe de uma coisa? Jesus é o nosso melhor amigo, tá certo? Este sim nos ajuda a qualquer momento do dia ou da noite, quando a gente precisa, a gente busca o Senhor Jesus, a gente ora, fala com Ele e Ele nos responde. Aliás, já que Ele nos responde, que tal a gente também agradecer, porque Ele é o nosso amigo? Você ora com as crianças. Você diz, querido Jesus, muito obrigado por ser meu amigo. Eu te amo. Um beijo para Jesus, não é? E aí, orou. Agora é hora de levantar com a meninada e com muita animação você canta uma musiquinha que nós sugerimos aí na revista do professor, ok? Sempre, gente. As músicas, as atividades estão aí na revista do professor com o objetivo de que você possa fixar o aprendizado. Se você está dizendo como objetivo da história de hoje que os amigos são coisas importantes e que Deus nos deu também, então até na atividade você pode fortalecer essa ideia, este objetivo. Olha o que eu sempre coloco aí na nossa lâmina. Gente, na revista do professor, nós oferecemos 2 atividades, tá bom? 2 atividades. Olha só, aqui eu tenho sobre o amigo quer o nosso bem. Aí vem sempre uma figura, não é? Deste versículo, deste texto bíblico, guardando no coração, para que a meninada possa pintar a maneira dele na cor que ele quiser. E você pode observar aí na nossa lâmina, não é? Que a criançada, o bebê, ele ama quando você oferece tinta guache,
né? Aquela tinta cremosa que é sempre, como eu digo aí, na revista do professor, você mistura corantes alimentícios com creme dental, mistura, bota um pouquinho de água e aí dá uma olhada na nossa lâmina. A criançada se diverte. E aí nós oferecemos duas histórias, duas figuras, tá bom? Para que as nossas crianças de 1 até 1 aninho e as nossas crianças até aos 3 anos de idade, elas podem fazer aí, pintar à vontade. Isso estimula a coordenação motora da criança e também a questão da observação é importante. Você pode, obviamente, ler para ela o que diz a atividade, o que pede na atividade e você sempre não esqueça de elogiar a produção da sua criança. Ok, pessoal? Então, essas são as orientações da nossa história de hoje. E eu te espero, se Deus quiser, na próxima oportunidade. Que Deus te abençoe, abençoe o trabalho de tuas mãos e saiba que você está investindo no reino de Deus quando você fala do amor do verdadeiro amigo Jesus para as nossas crianças. Deus abençoe e até a próxima. Olá, querido professor, a paz do Senhor Jesus. É muito bom podermos estar novamente aí com você, junto com a nossa revista Bíblica Infantil da nossa igreja, da nossa escola bíblica dominical, para mais uma vez nós estudarmos todas as propostas que foram colocadas na sua revista. Lembrando sempre da importância de nós termos também o livro dos livros, a Bíblia Sagrada. E isso serve também para você quando estiver na sua sala de aula. A Bíblia, ela sempre tem que estar na sua mesa para que seu aluno possa visualizar e possa também valorizar a palavra de Deus. Então, começando a nossa aula, você vai aí no próximo domingo com as suas crianças começar, além de dar aquela gostosa saudação, aquele bem-vindos, bem amoroso, bem cheio de amor com as suas crianças, você vai também voltar lá para o trenzinho, né? O trenzinho do saber, que foi muito pensado, foi muito organizado para que a sua criança pudesse, a cada tempo do trimestre, ela observar os livros da Bíblia que estão sendo usados. Olha aí, já lemos Jó e Provérbios, né? Ainda estamos no livro de Provérbios. Logo mais teremos novos livros que vão compor aqui todo o nosso trenzinho, tá? E olha lá, a Bíblia, como sempre, é o carro-chefe, né? É aquele que está na frente de toda a inspiração para que você possa levar até as suas crianças a palavra de Deus. Agora você abra a sua revista, tá bom? Do professor. E vamos acompanhar a primeira leitura, que está na página 32, correspondente à lição de número 7. Vamos lá? A sabedoria e o mel é o tema da nossa lição de hoje. E, encontrando o tesouro, nós temos Provérbios de 21 a 30. O guardando no coração, que é aquilo que a sua criança vai memorizar, diz assim: assim como o mel é doce na língua, assim também a sabedoria é boa para a alma. Provérbios 24, 13. Depois nós temos o objetivo, que é ressaltar que a sabedoria do Senhor traz doçura para a nossa vida. E por último, nós temos aí as dicas também dos louvores que tem a vida com Jesus é doce e a palavra do Senhor também é doce, tá bom? Então você já tem aí tudo escritinho, tudo organizado, como você vai dar a primeira iniciação para a sua lição de hoje. E agora nós vamos para a segunda lâmina, que é as orientações importantes, tá? Aí vamos lá, acompanhe conosco a leitura. A principal sugestão da lição de hoje é a degustação de mel, que será oferecida para os alunos antes de começar a história. Portanto, ao fazê-la,
Oriente e acompanhe com muita atenção as crianças, principalmente as menores. Explique que a Bíblia é o livro da sabedoria, onde estão escritos os preciosos ensinos de Deus para a nossa vida. Assim, ao se referir à sabedoria de Deus, mostre a Bíblia para que as crianças percebam que ela é a fonte de todo saber. Aproveite para aguçar o seu apetite em saborear as doçuras de Deus através da sua palavra. Providencie os vídeos musicais, pois estão demais. Solicite também uma foto das mães de seus alunos para o próximo domingo, ok? Realmente, professores, a nossa aula de hoje vai estar uma doçura. Olha aí o nosso tema, né? A sabedoria e o mel. E falando em doçura, falando em mel, a gente se lembra de quem? Das abelhinhas. E aqui nós temos uma sugestão bem legal que você vai levar para a sua sala de aula e o seu aluno vai gostar de ver o seu visual. É hora de melhorar a performance, né? Então, aí nós temos aqui essa dica dessa abelhinha bem fofinha que você poderá construir. E eu quero te ajudar, professor, nessa ideia. Aqui nós temos o formato, como nós podemos começar a fazer com papel cartão, tá? Você faz no formato de uma folhinha, como se fosse aqui, ó, o corpo da abelhinha. Aqui, ó. Tá vendo? E aqui nós temos aqui o formato da cabecinha, feito tudo em papel cartão. O papel cartão vai servir para ser a base, mas você vai forrar toda essa base com papel camurça, para ficar assim, bem mais bonitinha, tá? O visual da sua abelhinha, olha aqui como nós fizemos, tá? E esta aqui é a base que corresponde às asinhas. E por que ela está grande assim? Porque vai dar ainda mais firmeza ao seu broche, tá? Aí você depois vai colocar por cima as outras partes da abelhinha, por cima dessa parte principal aqui, que vai sustentar todo o seu broche. E com o papel também camurça, pode ser aquele com glitter brilhoso, você vai fazer os detalhes para o seu broche ficar bem elegante, bem bonito, tá? Isso aqui tudo é muito simples de fazer. E aqui tá também para mostrar para você em papel camurça, feito a base das asinhas. Igualmente aqui eu fiz aqui, tá bom? E aí tem um segredinho muito legal. Como é que você vai pregar no seu avental, na sua blusa, no seu jaleco, essa abelhinha? E a gente ficou pensando, aí eu tive a ideia muito legal de você pegar um pedacinho de feltro, tá? E você colocar um grampinho de segurança, né? Que a gente chama de um alfinete de segurança. Agora eu vou mostrar para você como é que você vai fazer isso, que é muito interessante. Você vai precisar de um pedacinho de feltro, tá? Você vai cortá-lo do tamanho ideal para colocar na sua abelhinha, para que não ultrapasse e não mostre que tem alguma coisa atrás que não é a abelhinha. Então você vai cortar e aí você vai colocar esse alfinete. E como você vai colocar esse alfinete? Você vai fazer assim, você vai dobrar ao meio, tá? Esse pedacinho de feltro e você vai com a tesoura você vai fazer um pequeno corte, mas é um pequenino corte mesmo, tá? Mais ou menos dando uma distância ideal para que você possa fazer isso aqui, ó. Depois feito o corte, você vai pegar, abrir o alfinete, enfia aqui, ó, enfia aqui, aí vai sair do outro lado e pronto. Está no ponto que você vai colocar, pregar com a cola quente aqui no seu broche. Pregado, você vai então colocar depois na sua roupa sem nenhum problema, ok? Gostou da ideia? Então nós vamos agora para o nosso Guardando no Coração, aquele momento muito especial, muito importante em que você vai inculcar, você vai colocar no coração da criança, na sua cabecinha, uma porção da palavra de Deus. E hoje, como o nosso tema fala sobre a doçura do mel, nós escolhemos uma passagem bíblica referente aos capítulos que nós estamos estudando na lição de hoje. Nós escolhemos aqui Provérbios 24:13, que diz assim:
Aí nós demos como ideia você fazer em formato de uma colmeia e escrever o versículo, dividido em 2 partes. Como nós temos justamente, queremos enfatizar que o mel é para a nossa vida, assim como a palavra, ou a palavra é para a nossa vida tão importante quanto o mel, nós tivemos a ideia de fazer 2 cartazes, um no formato de uma colmeia e o outro da própria Bíblia. Sabe, a criança vai com certeza fixar isso no seu coração, porque ela vai poder visualizar o que está escrito na Bíblia por meio desses desenhos. Então você vai primeiramente apresentar para ela o primeiro cartaz que diz assim: assim como o mel é doce para a língua, assim a sabedoria é boa para a alma. Provérbios 1:3. Que legal! Aliás, Provérbio 24:13. E aí a sua criança vai amar e vai poder, com certeza, colocar no seu coração essa porção importante da palavra de Deus. Tá bom? Então, vamos lá? Você prepare bem bonito o seu visual, porque a sua criança merece tudo de bom. E aí, professor, agora nós vamos para aquele momento mais importante, que é o momento onde nós vamos ensinar para a criança a palavra de Deus. Uau, afinal, ela é doce como mel. E aí, a proposta da revista é que você leve esses sachêzinhos de mel, né? E você vai, com cuidado, corta aqui e faz cada criança degustar o mel. Também tem uma outra proposta que você pode levar também numa vasilhinha com aquelas colherinhas descartáveis bem pequenininhas e fazer cada criança também provar a doçura do mel. E daí você vai fazer a pergunta para ela: você sabia, criança, que a palavra de Deus é tão doce como mel? Aí você vai então conversar com ela depois que ela está com aquele saborzinho do mel na boca. E você vai dizer para ela que a palavra de Deus é tão doce, mais doce até do que o seu chocolate favorito. Toda criança tem o seu chocolate favorito. Nham, nham, nham. Eu tenho até vontade de comer. O meu favorito é este. Então você vai fazer exatamente isso com a criança. Leve, faça ela provar a doçura que tem nos bombons, nos chocolates, tá? Mas para não tomar muito do seu tempo, a primeira experiência vai ser com o melzinho, tá? E depois então você vai conversar com ela, você vai dizer que a palavra de Deus ela é tão doce que ela nos ensina, ela nos orienta a obedecermos os nossos pais. Isso é algo fundamental que a Bíblia recomenda. Se nós quisermos ser felizes nessa terra, precisamos obedecer os conselhos dos nossos pais. E tem mais, a nossa revista tem propostas bem legais para desenvolver com a sua criança todo esse tema. Você vai dizer que quando uma pessoa tem a palavra de Deus no seu coração, que é algo mais importante do que os doces que nós comemos nessa vida, nós então teremos atitudes tão maravilhosas, tão bonitas. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Diz que nós não devemos ter inveja. Essa é a proposta que está na sua revista. Você vai retirar de dentro da sua grande Bíblia todas essas dicas de orientações para as crianças. Que não devemos falar mal, não devemos brigar, não podemos ser violentos e não devemos enganar ninguém. E cada frase dessa, cada atitude dessa está colocada uma referência que está justamente te dando como base esse ensinamento para as crianças. Aí você vai dizer também para a sua criança que quando nós fazemos as coisas que agradam ao Senhor, quando nós nos tornamos crianças obedientes à sua palavra, sabe o que acontece? Aí você vai lá para a sua caixinha surpresa, que também é uma dica da sua revista. Você vai dizer: olha o que acontece quando um menino, quando uma menina obedece ao Senhor. O que é que acontece de especial? Sabe o que acontece de especial? O seu coração. O coração dessa criança passa a ser um coração bondoso, um coração que alegra o papai,
que alegra a mamãe. E o coração representa a vida, o coração representa cada um de nós. Por isso que você vai mostrar esse coraçãozinho como uma representação da vida, tá? Você vai mostrar para ela, você pode até deixar ela pegar, tá? O toque é algo muito interessante. Quando a criança tem a participação, assim como você depois no final vai dar para ela os chocolates, os bombons que você trouxe, você também poderá deixar ela pegar e dizer, olha, que a vida, né, o coração representa a vida. E quando nós seguimos o que Jesus está falando na sua palavra, nós nos tornamos crianças com um coração maravilhoso. Um coração que agrada não só aos nossos pais, às pessoas que estão próximas de nós, como principalmente ao nosso Deus. E aí eu quero ler para você como ficou a aplicação da nossa história. Verdadeiramente, a sabedoria do Senhor, ela é perfeita para nós. Por isso, vamos continuar estudando a palavra de Deus e obedecendo os seus ensinamentos para que a nossa vida seja tão doce quanto um chocolate. Olha aí que coisa boa. Aí você pode perguntar, quem quer ser tão doce como um chocolate? Aí as crianças vão todas vibrar, vão todas participar e você vai ter um finalzinho assim bem feliz. Você vai finalizar a sua lição de forma bem descontraída e muito maravilhosa. E agora nós vamos também para uma dica muito legal sobre a nossa atividade. Nós sabemos que, além da atividade da revista do aluno, que olha, por sinal, a sua revista, a revista das crianças está um mimo, está maravilhosa, tá? Então nós temos aqui muitas coisas maravilhosas. Deixa eu ver, cadê a nossa história de hoje? Pra gente estar aqui. Aqui está a nossa atividade de hoje, olha, que pede para a criança levar, tá? Até as figuras que estão lá ao lado, o que a palavra de Deus representa, né? Conforme foi estudado. Representa que é como o mel, a colmeia aqui, que representa as abelhinhas e o mel, tão precioso. E assim você vai fazer com a criança a atividade, mas nós temos aquela extra, que nós colocamos que ela pode servir também como uma lembrança para a criança levar para casa. E hoje, já que falamos em doçura, nós preparamos aqui, olha, a sugestão de você comprar um pirulito para a sua criança. Mas não é só um pirulito, simplesmente. Você vai também confeccionar, tá, com muito carinho, essas abelhinhas. E aí, como é que você faz isso? Ora, você pode mandar imprimir várias abelhinhas, que eu tenho até aqui para você ver. Ó, essa aqui eu procurei. Imprimir várias abelhinhas. Isso aqui, ó, rapidinho, você puxa e imprime. Tem muitas abelhinhas, você vai recortar cada uma delas e você vai trabalha com cartão dupla face fino e você então vai recortando essas abelhinhas, vai pregar aqui num quadradinho e vai fazer uma alça, tá? Uma alça, vai calcular o tamanho do seu pirulito, que pode ser maior que este, né? E aí você vai colocar, olha aí, como dá certinho a ideia dá certinho. E fica um pirulito customizado, né? Fica, além de ser doce, vai ficar bem interessante e a criança vai guardar como lembrança, tá? Então você veja uma forma interessante de apresentar, para que fique assim, um visual bem bonito e ela possa, muito contente, poder levar para casa a sua lembrança e não esquecer que a Bíblia Sagrada, ela é mais doce do que o mel, ok? Querido professor, essas são as nossas dicas de hoje e nós aguardamos você na próxima aula para a gente poder fazer o melhor para o Senhor e, com certeza, fazer o melhor para nossas crianças também. Deus te abençoe e até a próxima aula. A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil. Estamos mais uma vez aqui para apresentar a nossa lição do livro de Jó, Provérbios e Eclesiásticos
Cântico dos Cânticos, da nossa revista de juniores, Lições da Sabedoria de Deus. Que maravilha, não é mesmo? E dessa vez, vamos apresentar a lição de número 7. Vamos ver? Lição 7, Sabedoria para viver bem. Texto bíblico, Provérbios, capítulo 25 ao capítulo 30. O objetivo é explicar que tudo que o Senhor ensina é verdade. Ele é o nosso escudo e proteção para obtermos o autocontrole e sabedoria para vivermos bem. A aplicação diz o seguinte: tenha controle. Quando você estiver irado, não peque. O melhor a fazer é orar, quando se é tentado a brigar com o colega que te insultou. E quando alguém estiver precisando, seja amigo, do tipo que alerta quando ele fizer algo errado. Um amigo fiel, cuidadoso, humilde, que sente compaixão e amor, por isso falar a verdade é para o seu bem, mesmo que deixe um pouco magoado. O verdadeiro amigo encoraja e ajuda o seu amigo a crescer da maneira certa. Orientações importantes. Nesta lição, abordaremos sobre 2 conselhos do livro de Provérbios, sobre o autocontrole e a amizade. Na introdução, você sabia, apresentaremos o rei Ezequias, cujos sábios de seu reinado compilaram os textos originais e os introduziram no cânon bíblico. Pode ser usado para ilustrar pergaminhos feitos com papel madeira. Use as figuras de Salomão, de lições anteriores, e a figura do rei Ezequias. Para introduzir a história, vamos ao Você Sabia? Ezequias, rei de Judá, segundo a Bíblia, combateu a idolatria em Judá, proibindo os cultos aos deuses pagãos. Ezequias coordenou a compilação de textos bíblicos dos capítulos 25 a 29 de Provérbios, que foram escritos por Salomão, porém, ele não os introduziu no cânon bíblico. Cânon é o conjunto de livros considerados como livros inspirados por Deus. Os sábios de Ezequias fizeram compilações feitas dos pergaminhos originais e agrupadas. Depois foram incluídas pelo rei de Judá ao cânon. O rei Ezequias viveu cerca de 250 anos depois de Salomão. Para os versículos mencionados, leia direto da Bíblia. Tópicos da lição 7: o autocontrole e a raiva. Muito bem, o livro de Provérbios traz muitos ensinamentos para a nossa vida sobre o autocontrole e sobre a raiva. O autocontrole é uma virtude do fruto do Espírito que nós devemos ter. Então, se nós não soubermos nos controlar quando nós ficarmos irados, nós iremos pecar. Então, o objetivo de Provérbios é nos ajudar a não pecar. A Bíblia diz em Provérbios 25, no versículo 28, e você vai ler para o seu aluno: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralha. Já pensou? Uma cidade sem muralha é uma cidade sem proteção. Por isso, o livro de Provérbios traz para nós essa proteção, para que nós não possamos pecar. Então, também nós apresentamos as figuras, né? 7.1, 7.2, 7.3, que é o rei Ezequias. Nós temos o menino irado, né? E temos também Neemias, porque Neemias também sofreu com a raiva, né? As pessoas vinham afrontá-los enquanto eles estavam construindo os muros, e se ele não tivesse o autocontrole, ele não iria ouvir as estratégias de Deus para vencer os seus inimigos. Então é um ensinamento muito importante para os nossos alunos, o autocontrole quando nós estivermos irados, com raiva. Quando estivermos irados, não devemos pecar. Neemias orou e o Senhor deu a solução. E para a interação com os nossos alunos, está na nossa revista fazer esta caixa pedagógica, para que nós possamos fazer a interação com os alunos neste momento. E o que é que tem dentro dessa caixa? São perguntas, né? Para que os nossos alunos possam refletir e responder. Então, nós temos aqui a pergunta de número 4, que diz assim:
Como posso controlar a raiva sem gritar ou bater, né? E aí, nós temos já a nossa resposta. Número 4, orando. Então, você vai fazer este pequeno papel impresso, que você pode fazer em papel sulfite, né? Colocar 4 perguntas aqui dentro. Você vai tirando aleatoriamente e os alunos vão respondendo, né? Conforme a resposta certa, né? Você pode dizer que eles estão corretos, eles podem receber um brinde, né? Se você tiver. Outra pergunta, o que será que tem aqui dentro? Que pergunta será agora? Como posso controlar impulsos negativos? Olha só. Então, a número 1 diz assim: depender do Espírito Santo. Então, com a dependência do Espírito Santo, podemos controlar, né, a nossa raiva, todos os impulsos negativos. E vamos ver a próxima pergunta, que está aí na sua revista. Como ficar longe dos encrenqueiros? Uma pergunta muito importante, né? Primeiro, se afastar e orar. Olha só que legal. E a última diz o seguinte: quais as consequências de falar ou agir sem pensar? Uma boa pergunta. Vamos ver qual é a resposta? Orando, só orando. Então nós aprendemos que para controlar, né, esses nossos impulsos, controlar nossa raiva, nossa ira, só orando, o Senhor, Ele vai nos ajudar. Então é um ensinamento muito importante sobre a raiva e o autocontrole para as nossas crianças, que nós sabemos que as crianças ainda não sabem se controlar, ainda não têm, né, essa virtude do fruto do Espírito, mas vamos buscar em oração, tá bom? O próximo diz o seguinte: o amigo fiel quer o nosso bem. Muito bem, esse tópico ele fala sobre amizades. Amizades são coisas que levamos para a vida inteira. Mas nós não vamos falar apenas do amigo fiel. O amigo fiel é aquele que nos ajuda, fala a verdade, fala quando estamos errados, mas também dos amigos falsos, né? Que existem também os amigos falsos. E as crianças precisam conhecer aqueles que quando vê você errar não fala nada, às vezes fala coisas que você quer ouvir, mas que não é a verdade. Então esse alerta é algo muito importante para a vida das nossas crianças. E nós apresentamos, né, duas figuras, a figura 7.4 e a figura 7.5. A figura 7.4 fala sobre o amigo fiel, aquele que te ajuda a se levantar quando você cai, e o amigo que é o amigo falso, que muitas vezes faz, né, coloca o pé para você tropeçar, né, para que você caia, para que você se dê mal, né, tem inveja. Então, nós precisamos estar em alerta e falarmos para os nossos alunos sobre isso. E aqui na Bíblia, né, no capítulo 27, versículo 6, ele fala assim, e você também vai ler direto da Bíblia para o seu aluno: o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Então são alertas maravilhosos que esse livro de Provérbios traz para nossas vidas, tanto para a nossa vida familiar, quanto com a convivência com as pessoas. Então é muito importante, criança, que você possa ler, né? Que os pais possam ler com seus filhos, que os professores leiam, né, esses versículos maravilhosos que nós temos aqui na nossa revista pontuados, para que os alunos possam descobrir a maravilhosa sabedoria de Deus dentro de Provérbios, tá bom? E em seguida a aplicação, que nós também já comentamos. Providenciar outros materiais. Faça 2 placas com as palavras amigo leal e amigo falso. Pergaminhos feitos com papel madeira. Use figura de Salomão de lições anteriores. Uma caixa pedagógica de papelão forrado com emborrachado. Tirar de dentro as perguntas sobre autocontrole e a raiva. A nossa sugestão de usar papel madeira para fazer os pergaminhos, você vai usar uma folha, né, de papel madeira e você vai amassar e depois você vai abrir para ficar mais ou menos parecido
né, um pergaminho ou papéis antigos, só para você falar, né, sobre o cânon bíblico, né? Então você pode utilizar o papel madeira enroladinho para falar sobre isso na nossa introdução, tá bom? Por último, você vai confeccionar o visual do versículo. E o versículo de hoje, ele vai ser num guarda-chuva. Olha só, essa atividade é uma atividade surpresa e você vai ter um guarda-chuva, vai abrir e vai ter umas frases penduradas. E que frase é essa? São as frases do versículo. Diz assim o nosso versículo de hoje: tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Provérbios 35. E é isso que você vai fazer. Você vai pendurar as frases do versículo, olha só, no guarda-chuva. Você vai abrir o guarda-chuva na sua sala de aula e vai ensinar o versículo, olha, aqui no nosso guarda-chuva. Claro, você primeiro vai ler na sua Bíblia, tá aqui a nossa Bíblia. Depois nós vamos mostrar aqui no visual, que o visual sugerido na nossa revista é um guarda-chuva e as frases que você vai imprimir ou você vai escrever e você vai colocar em fitas, em fitilho, você pode colocar também em cordas, você pode colocar com lã. Então há muita coisa que você pode usar, tá bom? Aquilo que tem na sua casa, aquilo que está disponível, que tiver mais fácil. Mas o interessante é você mostrar dessa forma e você vai ensinar, né, que tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Provérbios 35, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. E até a nossa próxima aula. Se você perdeu alguma videoaula, não se preocupe. Basta você acessar o nosso canal no YouTube. Ministério Kids Teens da IEADAM.